Sexta-feira, onde os mercados azedaram de vez. Bolsa, dólar, bolsa americana, bolsa europeia. Tem uma expressão aqui no Rio Grande do Sul que é popular que diz assim: azedou a maionese. Então, ficou ruim. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso comentário semanal aqui pela Focalize, esse espaço onde a gente dá uma revoada no que está acontecendo de mais importante nos mercados, qual o impacto disso nos principais ativos e, evidentemente, a gente tenta projetar algum dado, né, algo para ajudá-los aí em possíveis tomadas de decisão para frente. E essa sexta-feira tem sido bastante tumultuada para os mercados. E tivemos algumas motivações, tanto no âmbito interno, aqui no Brasil, e tanto no âmbito externo, vindo especialmente da relação entre Estados Unidos e China. E eu vou começar primeiro dando uma revoada pelo cenário internacional, depois eu venho aqui para a nossa comarca para entender um pouco dessa movimentação mais forte de queda, tanto no índice Bovespa e outras bolsas, quanto na retomada de alta no dólar. Hoje, então, parece que azedou um pouquinho as relações entre Estados Unidos e China, principalmente com algumas restrições promovidas pelo governo chinês a algumas big companies de área de tecnologia, algumas imposições em relação a terras raras e tal, e isso incomodou um pouco o governo americano, que já reagiu fortemente, inclusive, de novo, com a possibilidade de romper alguns acordos e retomar a guerra tarifária. E isso foi terrível já, o impacto disso foi terrível para os mercados, eu já vou mostrar os gráficos para vocês. E não foi muito diferente aqui no Brasil. Só que no Brasil a gente teve um componente adicional ligado à derrota do governo na questão da tributação dos investimentos, das bets e das fintechs. Causou um problema na composição orçamentária, especialmente para o ano 2026, e aí até o governo estuda reeditar, piorar a questão do IOF, que já estava numa situação que eu particularmente discordo totalmente da utilização desse recurso para arrecadação, mas o desespero arrecadatório do governo talvez possa levar a isso, e além de um pacote de bondades em ano eleitoral de mais de 100 bilhões. Evidentemente que a gente olha para o fiscal, é um problema que vem, é como se fosse uma nuvem negra que acompanha esse governo desde do seu início, e a gente sempre com uma esperança de algum tipo de solução que não viesse só pelo lado arrecadatório. Infelizmente, até agora nós não tivemos nenhuma solução que não seja pelo lado arrecadatório ou pelo famoso movimento parafiscal, que é o seguinte: você cria estratagemas contábeis ou controles parafiscais. É tipo assim, eu no meu orçamento pessoal, eu olho para a conta do cartão de crédito e digo: olha, isso aqui não deveria estar no meu orçamento, então eu vou tirar fora. Então eu não tenho mais essa despesa, então as minhas despesas elas cabem dentro do meu salário. Só que aquela despesa do cartão permanece lá. Eu só estou tratando ela de forma diferente, né? Eu dei um outro nome para ela. Então esses movimentos parafiscais podem ajudar na foto, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal. Mas, na prática, ela não funciona, porque o déficit está lá. A conta precisa ser paga de uma forma ou de outra. Isso trouxe também um caldo um pouco mais complicado para a comarca, né? E aí eu já coloco o nosso gráfico do índice Bovespa, que na semana passada, quem assistiu o nosso comentário deve lembrar que eu falava desse padrão de um ativo que está em franca tendência de alta, com um movimento de queda com volume descendente, formando uma figura de reversão na média de 21 períodos. Padrão clássico da análise gráfica de oportunidade de entrada de compra. Para que isso se confirmasse, nós teríamos que ter uma retomada do movimento ascendente já na segunda-feira. Que não aconteceu, pelo contrário, a gente já abriu caindo, perdemos a média de 21, aceleramos o movimento corretivo. Há 2 pregões atrás,
ensaiamos aqui um movimento de reversão num ponto também importante. Aqui seria, digamos que nós temos dois estágios. Nós temos recuo até a média de 21 períodos e nós temos recuo até a média de 55 e aqui ainda com o reforço da cabeça do pivô. Reparem que nós tivemos um topo que suportava esse movimento aqui ainda lá no mês de julho e depois nós tivemos a cabeça do pivô de alta montada no meados, final de agosto, início de setembro, que também funcionava como suporte. Então, se eu tivesse gravado esse vídeo na quarta-feira, eu teria dito para vocês que é um padrão, um segundo padrão de suporte muito poderoso e que talvez ele fosse ainda mais forte. Mas eu teria me dado mal pela segunda vez, pois agora inverteu o movimento das médias. Esse repique aqui, ele até se confirmou na quinta-feira, mas ele bateu na média e pivotou para baixo, com volume. E esta é a notícia ruim. Né? Quando eu olho para o volume e vejo que o volume está acima da média, num movimento de pivô de baixa, num repique até a média de 21 períodos, marcando nova mínima e praticamente fechando na mínima da semana, me dá uma sinalização bastante negativa e me traz uma antecipação de movimento bem provável até o fundo do canal, que deve situar-se aqui na faixa dos 138 mil pontos. E isso acabou refletindo-se também no dólar, que estava naquele movimento de lateralidade, como eu vinha mostrando para vocês, e olha só o que aconteceu hoje. Rompeu com um volume abissal, nós estamos tendo uma subida quase 3% na moeda aqui, estamos em 5,53 também, a gente deve fechar muito próximo das máximas, trazendo um movimento de reversão muito forte. Aqui vocês devem lembrar, né, quem assiste o nosso comentário, e eu fiz questão de afirmar que esta região dos 5,30, para quem precisa posicionar-se na ponta comprada de dólar, talvez fosse uma oportunidade de fazê-lo. Né? Então, eu disse isso mais de uma ou duas vezes. Então, obviamente que eu não fazia ideia que pudesse haver um rompimento dessa natureza hoje, porque ela vem de mecanismos incontroláveis. Né? Então, vem um tsunami do lado de cá que eu não sabia que ia acontecer, vem um tsunami do lado de lá. Isso acaba proporcionando esses movimentos erráticos e meio fora do radar, mas é assim que as coisas sempre acontecem. Né? Geralmente esses movimentos eles vêm completamente fora do que a gente está analisando. E aí a movimentação foi muito forte e agora talvez a gente tenha mudanças nesse padrão. Significa que vai continuar subindo? Não, talvez dê uma aliviada, mas reparem que agora a região onde foi rompido, aqui no 5,40, já nós temos que ficar muito atentos, que pode ser o novo suporte para o dólar aqui no Brasil. E o DI, gente? Como é que está o DI? O DI, ele até está um pouquinho mais comportado, mas aqui tem um outro aspecto importante, que foi a inflação que saiu essa semana, e apesar de 0,48, quando a gente depura o índice de inflação, a gente vai identificar uma série de preços que tiveram comportamentos eminentemente sazonais. E muito provavelmente a gente vai conseguir, nos próximos 2 ou 3 meses, trazer essa inflação abaixo do patamar de 5% ao ano e talvez aproximar-se lá da faixa, né, que a meta é 3 e nós temos 1,5 de variação, ou seja, nós teríamos que buscar no máximo os 4,5. A gente está em 5,10, 5,13. Mas a tendência, a movimentação pode nos aproximar um pouco mais dos 4,5. E essa notícia, a notícia não, essa informação, quando ela é depurada pelo mercado, o mercado começa a acreditar que o Banco Central vai olhar com um pouco mais carinho, além do comportamento do Banco Central americano de baixar juros lá, a inflação dando sinais de que a política monetária está fazendo efeito, a gente possa ter o início da baixa taxa de juros aqui também, e é por isso que já reflete no DI. E isso pode beneficiar alguns setores, que eu já falei aqui para vocês em outras ocasiões também. E eu não posso deixar de mostrar o comportamento dos preços lá fora, né? Tendo em vista esse chabu, esse azedume Estados Unidos e China, olha só a queda fortíssima hoje do S&P. Nasdaq não está diferente, caindo na mesma velocidade, com a mesma força. Olha o comportamento das bolsas lá na Europa, que estavam
rompendo topo em cima de topo também. Hoje recua praticamente até a cabeça do último topo aqui. Então faz um recuo único aqui de mais de 2%. Reparem que em mercados maduros, como o americano, europeu, uma queda de 2% é uma queda muito significativa. E o VIX, ele para de se comportar, né? A gente vinha falando aqui que ele estava sempre abaixo dos 20, hoje ele já passa dos 20, trazendo um pouco mais de nervosismo aos mercados. Então a gente precisa ficar muito atento, né, em relação ao que pode acontecer nas próximas semanas. Semana tivemos, então, apesar da notícia boa da inflação, a questão fiscal ainda é um fantasma, ainda é essa nuvem negra pairando a vida do nosso orçamento brasileiro. E, e essa mudança também, ou esse azedume nas relações Estados Unidos e China também causam, influenciam todo o comportamento ativo do mundo inteiro. Então semana que vem temos que ficar muito atentos e podemos ter aí talvez ainda uma continuidade, tanto na queda dos principais ativos, quanto numa majoração do dólar. Né? Talvez não tanto com não essa intensidade que a gente está vendo agora, mas talvez ainda tenhamos um movimento ainda um pouco mais corretivo. Pessoal, nós atrasamos a gravação do episódio do Aposentado Rico. O Alexandre tinha tido um pequeno problema de saúde, que já está contornado. E hoje a gente já gravou, estávamos no estúdio hoje pela manhã, gravamos o episódio 73 do Aposentado Rico. Então, semana que vem já tem episódio novo. Para quem já estava me mandando aqui que se não ia ter mais episódio, está mais de 2 semanas que a gente publicou o último. Fiquem tranquilos, semana que vem tem Aposentado Rico episódio 73. Ficou muito legal esse episódio também. E eu faço um breve período de férias novamente. E eu deixo o Julião aqui com vocês nas próximas 2 semanas, sempre me substituindo de forma brilhante e trazendo as principais informações aí para vocês. Pessoal, bom final de semana. Se gostaram, deem um like, assine nossos canais e vejo vocês lá em novembro. Um grande abraço.